Bom, aqui é uma questão da FASAG, né? Eu estou fazendo o 7º período de Engenharia Civil. E essa questão aqui é de McFlu, né? Sobre pressão hidrostática. Essa questão tá, deixa eu ver, no capítulo, no Ribley, no capítulo 14, né? Exercício 22, tá? 22. Vamos começar aqui. Exercício de McFlu. Aqui fala de um tanque, né? Em forma de L, que está desenhado abaixo, está cheio de água e é aberto na parte de cima. Aqui em cima ele é aberto. Aí ele diz, se o D vale 5 metros, essa distância, está tudo em função de D, qual é a força exercida pela água? Primeiro ele quer na face A. Ó, ele pede só a força exercida pela água, mas é claro que a gente sabe que como está aberto aqui, a gravidade está exercendo uma força também. A gente pode calcular também a força exercida pela pressão atmosférica, né? E ele quer também na face B, tá? Como seria isso aí, tá? Bom, resolvendo a questão, ele diz que é para você calcular a força que a água exerce dessa superfície aqui, ó, no primeiro momento, no A, ó. Aqui, ó. Qual é a força exercida por essa água nessa superfície aqui? E aqui ele diz que essa largura aqui, ó, vale D, e este comprimento aqui também vale D. Então isso aqui, ó, a área disso aqui vai ser D elevado ao quadrado. Beleza. Outra coisa que chama atenção é a profundidade disso aqui, né? Então da superfície, ó, até chegar nessa superfície A, da superfície de cima até aqui tem uma distância de 2D. Qual é a importância disso? Porque a pressão aumenta conforme a profundidade. Mais profundo, maior pressão, mais acima, menor pressão. À medida que você desce, você aumenta, na medida que você sobe, você diminui. Existe uma pressão, ó, atmosférica exercendo uma força aqui, ó. Ele não pediu, mas a gente pode calcular isso aqui, ó, né? Então esse fluido ele sofre duas pressões, ao peso da própria água e também uma força, né, exercida pela pressão atmosférica nessa parte que é aberto, porque isso aqui está aberto, então existe essa força. Bom, eu começo dizendo que pressão é força sobre área, né? A pressão ela é relativa, ela vai depender da profundidade. Mas a força não, né? A força eu posso calcular daqui, que é o que ele quer, isolando dali. Então eu digo que força vai ser a minha pressão vezes a minha área. E eu vou calcular primeiro a força na superfície A, né? A força exercida pela água. Bom, ele não diz, mas a gente sabe que a pressão hidrostática é consequência de um produto, ρ do líquido, que no caso aqui é água, né? Aqui é água, vai ser o ρ vezes o G, que é a força de gravidade, vezes o H, porque à medida que a profundidade aumenta, essa pressão sofre uma alteração, né? À medida que a profundidade diminui, a pressão também diminui. Bom, e quanto é que vale o ρ? O ρ aqui no caso é da água. O ρ da água vale 1 vezes 10, 1 vezes 10 elevado ao cubo. Quanto vale o G? O G a gente vai colocar 9,8. Vamos considerar, ele não disse, então 9,8. E o H aqui está em função de D, né? O H, eu quero a pressão aqui nessa superfície que está em relação ao nível lá, ó, valendo 2D. Pronto, é tudo que eu preciso para poder calcular esse primeiro momento aqui, ó, né? Então eu quero a força, começando já o cálculo aqui, a força exercida pela água. Então vai ser o que? A pressão
vezes a área. Então a minha força que a água exerce vai ser a pressão, que é ρ, vezes G, vezes H, multiplicado pela área. Agora é só substituir. Vou fazer assim. Então a força exercida pela água, quanto é o ρ? É 1 vezes 10 elevado ao cubo. Quanto é o G? É 9,8. E o H? O H é essa distância aqui, ó, do A até aqui em cima. É 2D. Tudo isso vezes a área. E a área? A área dessa superfície é D vezes D, então eu vou chamar de D ao quadrado, né? Então eu posso calcular isso aqui rapidinho. A força exercida pela água vai ser, deixa eu multiplicar bem aqui, 1 vezes 10 ao cubo multiplicado por 9,8 dá 9,8 vezes 10 ao cubo. Então isso aqui vai dar 9,8 vezes 10 elevado ao cubo. 2D vezes D ao quadrado, D vezes D dá D ao cubo, vezes 2D elevado ao cubo. Então a força exercida pela água, né, vai ser, esse D vale 5, né? Então vou apagar bem aqui e vou colocar logo 5 ao cubo. Então vamos fazer essa conta. 9 vezes 10 elevado ao cubo vezes 2 vezes 5 ao cubo é 125. Então aqui vai me dar 2, colocar exatamente o que deu 2,45. Vamos colocar uma casa decimal só, 2,5. Como deu 45, eu coloco 2,5 vezes 10 elevado a sexta, né, Newton. Tá, beleza. Aqui responderia a pergunta, né? Essa é a força que a água exerce nessa superfície aqui. E se eu quisesse a força total, né? Se eu quisesse considerar essa pressão atmosférica aqui, ó, essa pressão que está exercendo aqui, então seria a força que a água exerce pela sua massa, pela sua densidade, mais a força da pressão atmosférica, né? Então eu vou chamar aqui de força atmosférica, vou colocar força Tm, né? Então vai ser a pressão atmosférica vezes a área. Porque aqui é o seguinte, ó, essa pressão exercida, ela vai variar conforme essa área aqui, ó, disponível. Se essa área for maior, claro que a pressão é maior. Se a área for menor, a pressão é menor. Então nós temos a pressão atmosférica multiplicando uma área. E essa área é um quadrado, ó, é D vezes D. Então qual é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado à quinta, 1 vezes 10 elevado à quinta, multiplicado pela área, que é D ao quadrado. Então essa força gerada pela pressão atmosférica vai ser 1 vezes 10 elevado à quinta vezes 5 ao quadrado. Se fizer essa continha aqui, ó, vai dar uma coincidência. Deu 2,5 vezes 10 a 6. 2,5 vezes 10 elevado a 6. Coincidência, né? Uma coincidência. Agora eu posso aqui, ó, se eu quiser, e eu vou colocar aqui, ó, a força total. Essa superfície A está submetida levando em conta a água e a pressão atmosférica. Então eu vou chamar de F total. F total vai ser a força gerada pela pressão atmosférica mais a força gerada pela água. Então essa F total aqui, ó, quanto é que deu a primeira? Deu 2,5. Coincidentemente deu a mesma coisa, né? Vezes 10 a 6 mais 2,5 vezes 10 a 6. Então, na verdade, né, essa superfície A está suportando uma pressão de 5 vezes 10. Ó, 2,5 com 2,5 dá 5.
5 vezes 10 elevado a 6 newton. Ele não pediu essa força aqui não, mas achei interessante, né? A pressão atmosférica vezes a área. Bom, essa aqui resolve a parte A. E na parte B, né? A parte B é o seguinte, é um pouquinho mais complexo, mas é interessante, ó. Porque ele pergunta qual é a pressão exercida aqui, ó, na parte B. Aqui é diferente do de cima por um motivo muito simples, ó. Aqui está na vertical. E se isso aqui está na vertical, o que é que eu percebo? Que ao contrário desse, no primeiro caso, a pressão, deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. No primeiro caso, a pressão aqui, ó, nesse ponto que eu estou mostrando aqui com a seta, é a mesma pressão que está nesse ponto, que está nesse ponto, que está em todos os pontos dessa superfície. Porque essa superfície está no mesmo nível, está na mesma profundidade. Mas aqui não, nesse outro caso muda um pouquinho a situação, ó. Porque se você pega uma pequena partícula aqui, ó, e calcula a pressão exercida nesse ponto, é diferente da pressão exercida nesse ponto aqui, ó. Ok? Por quê? Porque muda de profundidade. Então, quando você calcula as pressões nessa faixa aqui, ó, vai dar uma pressão. Quando você calcula um pouquinho mais embaixo, vai dar outra pressão. E assim vai, ó. À medida que você vai descendo, a pressão vai aumentando. Então a pressão 1 é diferente da pressão 2, que é diferente da pressão N. Vai ter infinitas pressões aqui. Vai ter uma pressão que vai variar de K até K, né? Então a gente tem que achar um meio de calcular uma pressão que seja o equivalente a toda essa soma de pressões. É como se eu calculasse a primeira pressão, calculasse a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e somasse todas elas. Então se eu vou somar uma coisa infinitesimal, então eu vou ter que trabalhar com integrais, né? Esse vai ser o caminho que a gente vai escolher para resolver essa parte B aí. Então vou pegar agora uma caneta, já tá, né, de azul. Não vou pegar outra cor, não, vou pegar preta. Então veja só, deixa eu explicar, vou aumentar até aqui para me mostrar melhor o que é a minha intenção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma partícula aqui infinitesimal, ó, infinitamente pequena, né? Aí eu vou pegar essa partículazinha e trazer para cá, ó. Essa partícula, ela vai ter um dx e vai ter um dy. Estou me referindo às dimensões delas, ó. Ela vai variar em relação a x, que é nesse sentido aqui, ó, né? E ela vai variar em relação a y, que é esse sentido. Aqui ela está variando em função de x e aqui em função de y. Depois que eu pegar essa pequena partícula, eu vou somar todas elas que estão em relação a x, assim como eu vou chamar todas elas que estão em relação a y, né? Então vai ficar algo assim, ó. Ela vai variar no vertical, variando no vertical, está variando em função de y, e vai variar aqui, ó, no horizontal, variando aqui, está variando em função de x, né? O produto dessas duas dimensões é a área que essas partículas vão ocupar, né? Então o que é que eu vou fazer? Se ela variar em função de x, ó, imagine que aqui seja a origem do meu sistema, ó. Aqui, ó, o meu sistema aqui, ó, meu eixo coordenado. Imagina que aqui seja o meu zero, né? E daqui para lá, ó, ela vai variar quanto? De 0 até D, porque é a largura do meu bloquinho. Então ela vai variar de 0 a D aqui, ó. Se aqui for o 0, aqui é o D, né? Tá variando assim. No entanto, ela vai variar de acordo com a profundidade também, ó. Ela vai variar daqui até aqui. Quanto é que vale daqui até aqui? Ó, se aqui é 0, né, que é a superfície, até chegar bem aqui, ó, é 2D. Por que eu sei disso? Porque a profundidade total é quanto? Aqui, ó, é 3D. Aqui está aparecendo um 2, vou ajeitar. É 2D.
Então em relação a y, ela vai variar de quanto? De 2D até 3D, ó. De 0 até aqui, ó, é a mesma coisa que variar de 2D até 3D, né? Por quê? Porque à medida que ela vai descendo aqui, ó, as pressões vão mudando. Essa partícula está desse tamanho, mas a gente tem que pensar como algo infinito, menor do que um fio de cabelo. O menor que você possa imaginar. E aí você vai ter que somar todas elas. Então isso aí eu posso escrever assim, ó. Vou diminuir aqui um pouco a tela. Eu posso escrever assim. A minha pressão continua sendo a minha força sobre a minha área, né? Então, como eu quero calcular a minha força que age ali, vai ser igual a pressão exercida vezes a área, né? Bom, ele quer em relação à água, né? Então, eu quero aqui, ó, a força que a água exerce, né? Que a água exerce vai ser igual, como eu disse que vou pegar um X, eu vou pegar uma partícula pequena, ó, qualquer, e vou fazer uma soma de todas as partículas que eu posso encontrar do 0 até o D. Então eu estou falando de uma integral que vai de 0 a D, integral de X de 0 a D, integral de X, né, do meu dx de 0 até D. Mas agora eu também quero integrar em relação à vertical, ó, em relação à vertical, subindo, mais a integral, né, que vai de 2D até 3D, ó, do meu dy, beleza, do meu dy, né? Bom, como que faço para continuar com isso? Repito que a minha força em relação à água vai ser a integral de 0 a D, ó, do meu dx. Integral de dx, beleza, fácil. Agora aqui em relação a y, vai estar mudando a profundidade, ó. Por exemplo, estou aqui, estou cá. À medida que eu vou descendo, a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, se a pressão vai aumentar, né, em relação a y, eu vou ter que considerar a profundidade. Então, aqui vai ser a integral do dy, que o dy vai ser o que? O ρ vezes o g, que é a gravidade, vezes a altura aqui, ó, que é y, né, vezes o y, né, dy, dy, porque é em relação a y que eu vou integrar. E aqui vai de 2D, que é a integral, né, até 3D, que é a profundidade. É isso aqui, ó. Vou mostrar lá de novo. Porque eu estou integrando essa parte aqui, ó, daqui até aqui. Porque ele não quer, não é essa área aqui B, ó, não é a área B. E a área B vai daqui para cá. Então vai de 2D até 3D. E para cima? Não. Para cima não é a área B. A área B é só esse quadradinho aqui. Então de 2D até 3D. Aí 2D até 3D. Beleza, né? Então como fica isso aqui? Força, né, que a água exerce nessa parede aí. Qual é a integral de 2D até D? Qual é a integral de dx? É x, né? De dx é d, né? A integral de dx é d. Aqui não precisa substituir, porque de 0 a d vai ser d menos 0, que é o próprio d. Mas a integral de... isso aqui é constante, ó. O ρ é uma constante e a gravidade é uma constante. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Isso aqui são constantes. Então eu vou colocar aqui, ó, constante. Se é constante, cai fora da integral. Aí vai ficar o quê? O ρ vezes g integral, né? De quanto? De 2D até 3D de y dy. Quis repetir aqui só para dizer que eu não vou integrar isso, porque isso são constantes. Constante cai fora da integral, né? Poderia ter já feito tudo de uma vez, mas eu quero fazer no passo a passo. Então F da água, né, vai ser igual, a força da água vai ser o D, mas não, aqui é vezes, gente, desculpa, agora que eu estou vendo. Por quê? Porque eu estou calculando já a área, né, que é o produto dessas duas dimensões, do x vezes do y. Aqui, ó, vezes o ρ
deixar para substituir no final. O G integral de y vai ser o que? Vai ter y2 sobre 2, né, entre 2D e 3D, né? E mais a constante, integrou, né? Vou deixar para acrescentar a constante no final, para não ficar muito para baixo. Eu vou continuar bem aqui, ó. Então a força que a água aqui, ó, exerce vai ser o D dy. Agora eu vou substituir. Então vai ser o D, né, vezes o ρ vezes o G. Aqui, ó, é o maior menos o menor. Então vai ser, vou abrir aqui um colchete, porque tem uma subtração aqui, né, que está multiplicando tudo isso. Vai ser 3D ao quadrado, né? O y passa a ser 3D, estou substituindo, ao quadrado, menos o y de baixo, 3D, também ao quadrado, e tudo isso aqui, ó, dividido por 2, que não é ao quadrado. Então a força aqui, ó, vai ser igual a distância vezes o ρ vezes o G. Aqui dá 9 e aqui dá, aqui é 2, aqui é 2. Aqui dá 9 e aqui dá 4. 9 tira 4 dá 5D ao quadrado, ó, 5D ao quadrado dividido por 2. Beleza? Ó, 3 ao quadrado é 9, aqui é 9 e aqui é 4. Então vai ficar 9 menos 4. 9 menos 4, cadê melhor? 9 menos 4 dá 5. E o D continua ao quadrado, certo? Vamos continuar, tá finalizando aqui, né? Esse D eu posso multiplicar por esse, ó. D1, D2 vai dar D3, né? Então eu posso pôr D ao cubo vezes ρ vezes G, tudo isso dividido por 2, né? Bom, agora é só substituir e ver o que é que dá isso aqui, ó. Bom, o D eu vou colocar de 1 a 1. O D vale 5, então vai ficar 5 ao cubo. O ρ da água é 1 vezes 10 elevado ao cubo, e o G é 9,8. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. 1 vezes 10 ao cubo vezes 9,8 vezes 5 aqui, né, vezes D. D é 5D ao cubo. 5, tá faltando um 5 bem aqui, ó, 5D, eu esqueci o 5 aqui. 5D, 5, vou apagar bem aqui. Então aqui vai ficar 5 vezes o D. O D também é 5, é por isso que eu me confundi, é 5 ao cubo, né, vezes isso, vezes o ρ, que é 1 vezes 10 ao cubo, vezes o G, que é 9,8. Então a força que a água exerce nessa parede aí, deixa eu fazer a continha aqui, 5 vezes 125, que é 5 ao cubo, 125 vezes 5, multiplicado por 10 ao cubo, que é 1000, multiplicado por 9,8, aqui vai dar 6,125 vezes 10 a sexta. Aqui vai dar, deixa eu colocar mais um pouco aqui. Aqui vai dar 6,125 vezes 10 elevado a sexta. Aqui dividido por 2, né? Então a força que a água exerce nessa parede B, vamos ver quanto é que dá? 3,1, arredondando, vezes 10 a sexta, dá 3,1, opa, muito mal feito, 3,1 vezes 10 elevado a sexta Newton. Bom, foi o que ele perguntou, né? Mas a gente sabe que além dessa força aqui, ó, além dessa força que a água exerce, a água está exercendo nessa parede aqui uma força de 3,1 vezes 10 a sexta, ó, 3,1 vezes 10 a sexta Newton. Mas existe também
uma força exercida pela pressão atmosférica, né? Ó, aqui, ó, nós já calculamos isso aqui, ó, a força gerada pela atmosfera. Então, se eu quiser, eu posso ainda acrescentar aqui uma força total. Vou fazer só porque já está calculado, né? Então, eu posso também dizer que aqui que a força total, eu vou colocar porque já está calculado, a força total exercida na parte B vai ser a força que a água exerce mais a força gerada pela pressão atmosférica. Então a força total, ó, quanto é a força que a água exerce? 3,1 vezes 10 a sexta, acabamos de calcular, 3,1 vezes 10 elevado a sexta. Quanto é a força da pressão atmosférica? 2,5 vezes 10 a sexta. Então a força total, que está submetida isso aí, ó, vai dar o 3,1 com 2,5 dá o 5,6, né? 5,6 vezes 10 a sexta Newton, né? Newton. Ele não pediu essa força total, mas como a gente já tinha feito ali, eu achei interessante, coloquei. Legal? Bom, tá aí. Quem tiver algum comentário, discordar de alguma coisa, pode acrescentar os comentários. Vamos para a próxima.